A paz do Senhor, queridos irmãos. Seguimos aí com os nossos vídeos e hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho refletido nesses dias com relação a essa epidemia do coronavírus. E eu tenho refletido diante do Senhor e tenho buscado na palavra do Senhor uma resposta que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos. Então eu queria compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, deixando para cada um aí o seu julgamento, mas nós vamos procurar analisar essa epidemia pelos olhos da palavra de Deus. Eu acredito que nós não podemos ficar só presos no coronavírus. Eu acredito que nossos olhos precisam estar atentos a outros sinais que estão acontecendo, de guerras, de rumores de guerra e pestes, né? Nós temos aí também a dengue, a zika. Há um tempo atrás aqui no Brasil houve um surto de sarampo e eu acredito que nós, diante de tantas notícias, diante dos noticiários, nós devemos olhar para a palavra do Senhor. E eu queria ler com você um texto que está lá em Mateus, capítulo de número 24, verso de número 7, que diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. E no verso de número 8, Jesus diz assim: Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E Jesus, em meio a esse discurso, ele vai dizer que para nós que cremos, que temos a fé nele, nós não deveríamos ter medo. O que nós deveríamos fazer é ver que são sinais da vinda do Senhor, são sinais de que as dores de parto não só começaram, mas elas estão se intensificando. Então, quanto mais perto da chegada do Messias com o seu reino, né, quanto mais perto nós estivermos desse retorno do Messias, nós precisamos entender que as coisas vão se intensificar, as coisas vão ficar muito mais intensas. E qual deve ser a nossa postura? Jesus disse que nós não deveríamos ter medo, mas nós deveríamos olhar para o alto, porque estaria perto a nossa redenção. Mas sabe, irmãos, eu fui meditar também no livro de Apocalipse. Infelizmente, eu acredito que a nossa geração ela não tem dado tanta ênfase ao que está escrito no livro de Apocalipse. E eu acredito também que um erro que nós cometemos é que quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós já vamos querendo decifrar os símbolos, querendo decifrar os enigmas. Nós estamos preocupados em saber quem é a besta, quem é o falso profeta. Estamos querendo saber as coisas que ali estão e que são secundárias. Eu acredito que nós deveríamos focar mais naquilo que é o principal do livro de Apocalipse. O livro tem um objetivo, e eu acredito que esse objetivo é revelar a pessoa de Jesus. Mas ao revelar a pessoa de Jesus, eu acredito que esse livro ele quer gerar em nós como eu posso dizer, ele quer gerar em nós uma atitude. E se nós formos para esse livro simplesmente para extrair ideias teológicas, nós vamos perder o que esse livro procura gerar em nós. Então eu queria refletir com vocês sobre alguns versículos do livro de Apocalipse. O primeiro desses versículos está lá em Apocalipse, capítulo de número 9. E eu quero ler com vocês os versos que são de 20 a 21. Que diz assim, eu estou lendo aqui na versão
King James. Diz assim: o restante da humanidade que não morreu por causa dos flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. E também quero ler Apocalipse capítulo de número 16. Eu quero ler os versos de 9 a 11. Que diz assim: as pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poder render glória a Ele. Então o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam as suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam, provocadas por muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudessem glorificar ao Senhor. Sabe, irmãos, o que eu acredito é que nós devemos olhar estes sinais: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, tragédias naturais que nós temos visto em todos os lugares, e principalmente essas pragas que nós estamos vendo. Nós deveríamos olhar com os olhos da palavra de Deus. Eu acredito que algo a igreja perdeu ao longo desses anos. E o que a igreja perdeu? Eu acredito que a igreja perdeu a visão da ira de Deus. Eu acredito que no século XXI falar sobre a ira de Deus é ser arcaico, é ser antiquado, é não ser moderno. Mas eu acho que a igreja, ela precisa se levantar como voz profética e começar a proclamar que Deus também é um Deus que se ira. Eu acredito que nesses próximos anos a igreja precisa voltar a ensinar sobre a doutrina da santidade de Deus, da ira de Deus. Não podemos ficar só no amor de Deus. E até porque eu acredito que a maneira como nós temos ministrado e ensinado o amor de Deus, ela está equivocada. A maneira que nós estamos abordando as pessoas e dizendo que Deus as ama é uma maneira que faz com que a pessoa ache que ela pode permanecer no pecado. E isso não é uma verdade. Deus ama, sim, mas Ele nunca vai aceitar que nós permaneçamos no pecado. Então, eu acredito que nós precisamos rever as nossas pregações. Devemos rever a maneira que nós temos anunciado esse Deus, que é um Deus sim de amor, mas Ele também é um Deus que se ira. A Bíblia fala mais da ira de Deus do que da sua bondade e do seu amor. Mas, infelizmente, os nossos púlpitos estão ficando vazios dessa doutrina da ira de Deus. E aí, diante desse caos que nós vemos sendo instaurado, nós não temos uma resposta. E aí nós buscamos respostas científicas, nós buscamos as mesmas respostas que o mundo busca, e vemos também o medo, o terror tomando conta dos nossos corações como igreja. Mas vamos entender. O João diz que ele está vendo juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. E os juízos são uma resposta de Deus ao pecado. Os juízos de Deus sendo derramados na terra é uma resposta de Deus. Por causa da sua santidade, Ele precisa
responder ao pecado que está sendo cometido sobre a face da terra. Em meio a todos esses juízos, uma atitude é esperada dos homens. É isso que nós vemos nesses versículos. E qual a atitude é esperada desses homens? A atitude do arrependimento. E o que é o arrependimento? Não é simplesmente pedir perdão pelos seus pecados, mas é o abandono das práticas. Nós vemos que eles estão sendo afligidos pelas pragas, pelos flagelos, mas ainda continuam na idolatria, continuam na imoralidade sexual, continuam com os seus ganhos ilícitos, continuam na prática do pecado. E ainda que os juízos se intensifiquem, eles não entram em arrependimento, e ainda João diz, eles começam a blasfemar contra Deus, e eles começam a não reconhecer as suas falhas e colocar a culpa em Deus, sem entender que, na verdade, a culpa é do homem por causa do seu pecado e pela falta de arrependimento. Agora, irmãos, é muito interessante que parece que quanto mais os golpes vêm, mais o homem fica duro, mais o homem fica difícil. Mas o homem acha que ele está no controle, mas o próprio texto de Apocalipse diz que Deus tem o poder sobre essas pragas. Então quer dizer que se o homem se arrependesse, se o homem se convertesse dos seus maus caminhos, então Deus retiraria de sobre a terra esses flagelos. Então o que Deus espera do homem, eu acredito que o que Deus espera do homem em meio a essa crise é o arrependimento das suas obras. É o arrependimento da idolatria, da feitiçaria, dos assassinatos, do roubo, dos ganhos ilícitos, das imoralidades sexuais. Agora eu entendo, irmãos, que o arrependimento só virá se a igreja nesses dias tiver a visão profética. A igreja ser profeta nesses dias, chamando a humanidade ao arrependimento. Somos nós, a igreja, que temos a boca profética para proclamar em meio a essa crise: arrependam-se, mudem os vossos caminhos, porque Deus é poderoso para reverter essa situação. Então, se alguém me perguntar, Márcio, como nós devemos orar por essa praga? Como nós devemos orar em meio a tantas coisas que estão acontecendo como sinais da vinda do Senhor? Eu não estou aqui, irmãos, criticando e querendo ser contrário aos movimentos de oração que estão se levantando para orar contra essa epidemia. Eu acredito que nós devemos orar sim, mas eu acredito que nós devemos também clamar ao Senhor para que caia um espírito de arrependimento sobre o homem. Eu acredito que nós não devemos simplesmente orar para que essa praga cesse, mas nós devemos orar para que o resultado de tudo isso seja os homens se convertendo dos seus maus caminhos. Sabe por quê, irmãos? Hoje, quando eu assisti o noticiário e que falava sobre o coronavírus, eu estava lendo a matéria que na Grécia, um país também que está sendo atingido, há muitos casos e até um caso já de uma morte por causa do coronavírus, eles acenderam a pira olímpica para poder levar a tocha lá para o Japão, onde nós vamos ter as Olimpíadas, e eles acenderam essa pira, acenderam essa tocha no templo da deusa Hera. Houve ali toda uma encenação, houve ali todo um culto, houve ali todo um protocolo para uma deusa pagã. Não tinha o público por causa da praga, mas os homens não entendem isso. Os homens não entendem que Deus está chamando o mundo ao arrependimento. Pode parecer, você que está ouvindo essa mensagem, você pode achar que eu sou um profeta apocalíptico. Você está querendo colocar terror nos homens. E eu vou dizer para você, eu quero ser esse profeta apocalíptico. Eu quero sim colocar terror nos homens, se esse terror for levar os homens ao arrependimento. Eu acredito que
Nessa hora a igreja precisa se levantar, ainda que isso gere perseguição. Jesus falou, vão odiar vocês, vão perseguir vocês, mas por que vão perseguir em meio a todas essas pragas? Por que no meio dos rumores de guerra, por que no meio das pragas, Jesus disse assim, vão perseguir vocês? Porque eu acredito que é nessa hora que a igreja se levanta como voz profética e as pessoas vão se incomodar. Chamar o mundo ao arrependimento, irmãos, traz um incômodo. O mundo quer ouvir falar que Deus é bom, que Deus ama, que Deus está tolerante com tudo isso que está acontecendo no mundo, com o pecado. Irmãos, não nos enganemos. Deus é um Deus que se ira. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo. A palavra de Deus fala que Deus é um fogo consumidor. E talvez você diga, mas Márcio, isso aí é coisa da antiga aliança, isso aí é coisa do Velho Testamento. Meu irmão, está lá em Hebreus, Deus é um fogo consumidor. O livro de Apocalipse fala do juízo do grande trono branco. O Apocalipse está cheio de expressões que dizem a ira do Cordeiro. É nisso que nós precisamos refletir, irmãos. Deus